Paz do Senhor, meus irmãos, que bom que você clicou neste vídeo. Isso mostra o seu interesse por saber mais sobre o Espírito. E não só isso, aprender mais a forma como ele dispensa os seus dons sobre os homens. Sim, o Espírito Santo, ele é o dispenseiro fiel e eles têm sempre acesso à dispensa do Pai. E ele está pronto para derramar isso na vida dos filhos de Deus. E principalmente para aqueles que desejam e querem buscar mais dos dons do Espírito. Mas essa não é a pergunta do vídeo. A pergunta do vídeo é: qual o propósito da unção? Mas antes de te responder esta pergunta, eu preciso te dizer o que de fato é a unção. O que é a unção? Tem uma outra pergunta aí, mas também vou te responder esta pergunta de uma outra forma. Primeiro te dizendo o que não é a unção. Tem coisas para a gente começar a entender o que é de fato, a gente precisa saber o que não é, não é isso? Então eu vou começar por aqui. O que não é a unção? A unção não é aquele perfumezinho envasado naquele recipiente, na pontinha do púlpito da sua igreja local. Não, isso não é a unção. É apenas um tipo de elemento. E de forma alguma eu estou invalidando isso aqui, tá? Porque é bíblico você usar o óleo da unção na igreja. A Bíblia diz que nós sim, ao orarmos pelos enfermos, podemos fazer isso ungindo eles com óleo. É uma recomendação, não é isso? Mas não é também sobre isso que eu quero falar. A unção, ela precisa ser tratada como uma pessoa. Então a pergunta muda. Não é o que é quem é. Percebe? A pergunta mudou. Assim como tantos outros elementos na Bíblia, né? Assim como a água, o fogo, o vento, representam, né, a pessoa do Espírito Santo, o óleo da unção também tem esse papel, mas não é esse o verdadeiro sentido. A unção é uma pessoa. Você se assustou com isso? Claro que não, né? E podemos sim afirmar que a unção é uma pessoa, e essa pessoa é o Espírito Santo. Agora você descobriu, né? Então, para que você entenda, para que a gente possa se aprofundar mais um pouquinho, vamos ler comigo 1 de João capítulo 2, o verso 27. O editor vai colocar no texto aí. Preste atenção. Quanto a vós outros, a unção que dele, do Cristo, recebeste, permanece em vós, e não tem necessidade de que alguém te ensine sobre isso. No entanto, a unção que dele procede é verdadeira, não construída sobre a mentira, porque ela vos ensina sobre tudo o que precisais saber. Depois você pega esse texto e linka ele com o Evangelho de João no capítulo 16, quando Jesus fala sobre a missão do Espírito. Você vai compreender melhor. Mas eu quero colocar esse texto que acabamos de ler em prática, usando um outro texto. Olha isso. Atos capítulo 8, verso 30, coloca aí, editor, Atos 8, 30, olha o que diz o texto. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: você está compreendendo o que você está lendo? E ele respondeu: como poderia entender se alguém não me explicar? Vou te contar essa história. Filipe, o evangelista, cheio do Espírito, né? Ali no capítulo 8, empoderado, ele é compelido pelo Espírito a se aproximar de uma carruagem. Dentro dessa carruagem tinha um eunuco, né? Um eunuco etíope, quase não sou a palavra, né? E ele estava ali, ele era da Etiópia, e ele estava ali em Jerusalém, né? Cultuando o Deus de Israel. E ele sai daquele culto, talvez impactado com o que ele vivenciou ali, ele sai lendo os escritos de Isaías. Porém, ele não está entendendo. E Deus usa quem? Deus usa o Felipe. Você acredita que uma vez eu ouvi alguém falar assim: o Felipe na Bíblia é um tipo do Espírito Santo? Não, gente. Por favor, Felipe não é um tipo do Espírito Santo. Felipe é um tipo de crente como eu e você, alguém simples, que estava ali empoderado pela pessoa do Espírito para poder trazer esclarecimento àquele homem. Pegou aí? Qual é o propósito da unção? Eu acabei de falar para você agora. O propósito da unção, o verdadeiro propósito é trazer esclarecimento ao coração do homem. Sim, uau, isso é poderoso demais. Até então você achava que a unção só era para te empoderar, né?
para te dar força para a batalha, para conquistar, né? Para guerrear. Mas como você vai sair para a guerra sem que antes você entenda, sem que antes você compreenda? Não faz sentido, né? Então, sim, o verdadeiro propósito da unção, primeiro, é trazer entendimento ao coração do homem. Uau! A partir daí, a tua vida agora, você vai começar a fluir diferente, não é isso? Sim, a gente precisa entender, irmãos. A gente se relaciona muito com a unção nessa questão do empoderamento. A unção não é só para te empoderar. 1 João 2,27, eu li com você aqui. A unção também é para te ensinar. Olha o que eu digo, também é, porque é claro, irmãos, que a unção ela vai te empoderar, ela vai te dar força, ela vai te capacitar, vai te fazer viver o sobrenatural. Mas primeiro, você precisa entender, você precisa conhecer. E a unção, essa pessoa que é o Espírito Santo, está próximo de você para te fazer entender e te esclarecer sobre a pessoa do Cristo. Foi isso que ele mesmo falou, lembra? João capítulo 16, é o verso 3. Deixa eu colocar aqui para mim conferir direitinho, peraí. João 16, 13, coloca aí, editor. Olha o que Jesus falou: porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. Quem é a unção que João fala ali? A unção é o Espírito Santo, a pessoa de Deus que tem agora comunhão com a igreja e que está sempre trazendo clareza e entendimento sobre nós. Então este é o propósito da unção, o primeiro de todos. Pastor, mas Isaías 61, sim, a unção vai libertar, aleluias, mas a libertação acontece a partir do conhecimento, irmãos. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A unção vai curar, sim. E se a gente não entender, e se a gente não conhecer a Jesus, como a gente vai alcançar a nossa cura? Aleluia. Sim, o propósito da unção é te esclarecer. Guarda esse vídeo, salva e compartilha ele com mais pessoas. Deus te abençoe.